Hoje vamos falar da história de um dos grandes times da França, o LOSC Lille, e também um pouco da temporada da equipe nesse ano de 2025. O Lille, que foi fundado na temporada de 1944, após a fusão de duas equipes, o Olympique Lillois e também o SV Fives. Essas duas equipes que eram membros ali, fundadores da primeira divisão francesa. Inclusive, o Olympique Lillois foi campeão do primeiro campeonato francês da história, né? Então essas duas equipes se fundiram para formar o Lille, e 2 temporadas depois, né, em 1946, de 1946 até 1956, o clube viveu o melhor período de sua história, onde ganhou 7 títulos importantes, inclusive na temporada de 1946 ganhou o Campeonato Francês e a Copa da França. Então a gente pode dizer que o Lille foi um dos primeiros grandes clubes franceses da história ali da Liga Francesa, porque teve esse período muito vencedor ali nos anos 40 e anos 50, ficou conhecido ali como La Machine de Guerre, né, a máquina de guerra, com aquele esquadrão. O Lille não teve muito sucesso em competições europeias, porque naquela época ainda nem existia a Champions League e Recopas Europeias, então a equipe não conseguiu conquistar títulos ou chegar em finais de competições europeias por causa disso. O Lille, que tem 4 títulos do Campeonato Francês e 6 Copas da França. Além disso, a equipe foi uma das poucas que conseguiu bater de frente com o PSG nas últimas 15 temporadas. Nas últimas 14 edições do Campeonato Francês, o PSG venceu 10 dessas edições. As outras 4 foi o Montpellier e o Mônaco que venceram, e as outras 2 edições foi o Lille na temporada de 2011 e na temporada de 2021. Inclusive, nessa temporada de 2011, foi revelado ali um dos grandes jogadores do futebol mundial dos últimos anos, o Eden Hazard, que é cria da base do LOSC Lille e depois foi vendido para o Chelsea, e aí sim despontou, né, para o futebol europeu. Naquela época ele conseguiu ganhar o campeonato francês, sendo um dos destaques da equipe, e também a Copa da França na mesma temporada. O Lille também, que é muito conhecido por ser um clube que é o mestre em negociações, né? Consegue contratar jogadores jovens de outras equipes, desconhecidos assim, e consegue vender, né? Quadriplicar, quintuplicar o seu lucro em cima desses jogadores posteriormente. Às vezes os jogadores nem ficam tanto tempo na equipe, ficam 1 ou 2 temporadas. A gente teve vários casos famosos, por exemplo, começando com o Osimhen, que foi comprado por 24,5 milhões de euros e depois foi vendido para o Napoli por 70 milhões de euros. Temos o exemplo mais famoso, talvez, que é o Nicolas Pepe, que foi comprado por 10 milhões de euros apenas e foi vendido por 80 milhões de euros para o Arsenal. Depois ele nem conseguiu jogar muito no Arsenal, né, e foi decaindo muito na carreira. Atualmente está ali no Villarreal, não tendo tanta oportunidade, não conseguido desempenhar um bom futebol. E também tivemos o Rafael Leão, né, que foi comprado do Sporting e depois foi vendido para o Milan. Então o Lille é conhecido, nos últimos anos foi o 3º ou 4º time que mais lucrou com transferências. Ali sempre o Benfica, né, que é outro mestre em negociações desse tipo, tá ali em primeiro, sabe muito gerir, né, contratar jovens promessas e depois vender por grandes valores e montar equipes competitivas nesse período. O Lille tem feito uma ótima temporada em 2025, atualmente a equipe está em 4º no campeonato francês, foi eliminado na Copa da França, mas se classificou entre os 8 primeiros da Champions League e na fase classificatória conseguiu vencer o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Então a equipe fez uma ótima fase de grupos e tá bem no campeonato francês e chega muito forte para essas oitavas de final da Champions League, que vai enfrentar o Borussia Dortmund, que é uma equipe que teve muitas dificuldades durante essa temporada, agora que está conseguindo se reestruturar mais, mas ficou a maioria do campeonato alemão ali no meio da tabela, né? Uma equipe que foi finalista da Champions na temporada passada, mas agora está voltando aos trilhos, mas é uma equipe ainda que ganha um jogo, depois empata, depois perde outro, fica nesse ciclo. Então acho que o Lille tem grande chance sim de eliminar o Borussia Dortmund. Acho que é um dos confrontos mais equilibrados dessas oitavas de final da Champions, e o Lille tem alguns destaques nessa temporada. Por exemplo, o Jonathan David, que para mim é o grande jogador da equipe, né? Até em números é disparado o jogador com mais gols na temporada. Ele tem 20 gols e 9 assistências, então de longe é o grande protagonista dessa equipe. E outro destaque ali na parte defensiva, a gente tem o Alexandro, que é um zagueiro brasileiro, titular absoluto dessa equipe, tem jogado muito bem, e ele, que era da base do Flamengo e do Resende aqui no Brasil, não chegou a estrear profissionalmente, foi estrear profissionalmente só lá em Portugal e tem feito uma ótima temporada, sendo o destaque ali da equipe, né, titular absoluto na defesa, e o Jonathan David brilhando ali no ataque da equipe francesa. Deixa aí nos comentários se você acha que o Lille vai conseguir
eliminar o Borussia Dortmund e avançar para as quartas de final da Champions, algo que a equipe nunca conseguiu fazer na sua história, porque, como eu disse no começo do vídeo, o melhor período da história do Lille, o mais vencedor, ainda não existia a Champions League, então a equipe agora tem chance de fazer história e se classificar pela primeira vez para as quartas de final da Champions. Acho que tem a melhor chance, né, de se classificar, então vamos ver se o Lille vai conseguir. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho. Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este, especialmente da Champions League, que eu tenho gravado vídeos constantemente sobre a Champions League, sobre as equipes que estão nas oitavas de final dessa Champions. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para você não perder mais nada. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.